Meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos, a situação do Alexandre de Moraes está piorando muito rápido e está tragando o Lula também, o PT. A situação no Brasil mudou muito rapidamente nesses últimos dias, desde quando ele fez os primeiros twitters contra o Alexandre de Moraes, o Elon Musk. A mídia se virou agora contra o Alexandre de Moraes, eu vou explicar por quê. O Congresso dos Estados Unidos está contra o STF, vou explicar o que está acontecendo. Agora os Estados Unidos entrou na parada contra o Xandão, contra o Alexandre de Moraes. E o Elon Musk agora catucou o Lula por causa que o Lula nomeou o advogado dele, o Zanin, aquele advogado que defendeu ele na Lava Jato e tudo, colocou ele como ministro do STF, uma coisa que é totalmente antiética. Mas, para nós brasileiros, a gente infelizmente está acostumado. O que aconteceu? A mídia, a grande mídia, uma parte dela, já a Folha de São Paulo já fez matérias, o Estadão já fez matérias, a Globo ainda não. Contra Alexandre de Moraes, batendo nele e tal. Assim, virou de um dia para o outro. Virou a casaca de um dia para o outro. O que está acontecendo? Está tão exposto, todo mundo já sabe que o Alexandre de Moraes pode cair, pode ter um problema muito grave. E essas editoriais, essas empresas e esses jornalistas não querem ter a sua reputação, a sua biografia colada com o Alexandre de Moraes, um ditador, perseguidor da oposição, um cara que torna inelegível, prende quem ele quer, ele julga, ele condena, ele é a vítima, ele que dá a pena, ele não abre para as pessoas, para os advogados terem acesso aos autos. É uma ditadura. Então, a pancada, a porrada que o Elon Musk está dando, envolvendo inclusive agora o Congresso dos Estados Unidos, os deputados americanos, que eu vou falar agora, já está fazendo com que a mídia covarde, né, agora mude de opinião e esteja batendo forte no Alexandre de Moraes. Como eu disse, já foi o caso da Folha de São Paulo e do Estadão. Já fizeram editoriais contra, já largaram o Alexandre de Moraes. A Globo ainda sustenta, a extrema esquerda também, com aquela Daniela Lima da Globo News, a Miriam Leitão, a extrema esquerda ainda vai segurar. Mas a mídia já está largando o Alexandre de Moraes, já está batendo nele, tá? O que acontece? O X, o Twitter, é uma empresa americana com sede nos Estados Unidos. Então, o Congresso americano ficou sabendo desses Twitter, dessas coisas todas com a Suprema Corte brasileira, e pediu ao Musk que desse informações ao Congresso dos Estados Unidos sobre uma perseguição do judiciário brasileiro a uma empresa norte-americana. E ele fez. E o Musk protocolou aqui no STF para o Alexandre de Moraes esse pedido do Congresso americano de que passe todos os arquivos, todos os pedidos de censura, de bloqueio, de derrubada de perfis que o Alexandre de Moraes, em todas as ordens, mandou ficar em secreto, não dizer nem qual é o juiz, nem o tribunal. Agora ele protocolou aqui dizendo: olha, o Congresso dos Estados Unidos está querendo que eu diga, que eu passe todas as ordens para eles ficarem sabendo quem é que está fazendo essas ordens de censura e aqui com relação ao Twitter, ao X, né, que é uma empresa norte-americana. Cara, o Xandão tá muito enrolado, tá muito enrolado. O cara, há 2 semanas atrás era todo poderoso, então, 2 semanas depois o cara tá, nem aparecer em público o cara aparece, de tão bolado que tá a situação dele, né? Isso vai vazar porque o Musk vai passar para o Congresso norte-americano, para os deputados vão vazar na grande imprensa, da grande mídia internacional, que o Brasil, todos esses Twitters, files, né, os arquivos do Twitter, que são essas ordens ilegais do Alexandre de Moraes de censura, vai ficar o mundo inteiro vendo que o Alexandre de Moraes, o Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a aliada do Lula, do PT, da esquerda, está fazendo uma ditadura aqui no Brasil, como a gente já sabe, mas agora o mundo já está sabendo. Jornais, sites, blogs importantes da Itália, da França,
lá da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, já estão falando abertamente, porque tudo circula em inglês. Os posts, né, do Elon Musk são em inglês. O Congresso americano é em inglês, então isso passa o mundo inteiro. Quando é em português, o francês, o italiano, o inglês, o americano não lê, não chega até eles, né? Chega só até quem é em Portugal, quem está aqui no Brasil, quem fala a língua portuguesa. Agora, quando é o Elon Musk postando em inglês e o Congresso dos Estados Unidos em inglês, isso aí circula pela Europa inteira, pelos Estados Unidos. Graças a Deus, essa intervenção aí do Elon Musk está começando a ser um ponto divisor, né? Uma divisor de águas para a gente começar a ter de fato a volta da democracia, da liberdade de expressão aqui no Brasil. E o Musk postou no Twitter também sobre o Zanin, que era o advogado do Lula. Aquele que tem aquele óculos redondo, que defendeu o Lula na Lava Jato. E hoje o Lula nomeou ele para o STF, o que é uma coisa completamente antiética para um país como os Estados Unidos. Vai explicar isso para um americano que tem a democracia, a liberdade de expressão, a ética, política como coisa sagrada. Vai explicar para ele que o Lula, presidente do Brasil, quando foi preso por corrupção, o advogado dele, o STF de Alexandre de Moraes, tirou o Lula da cadeia para botar como candidato a presidente. O Lula ganhou do Bolsonaro, sabe lá Deus como. E o Lula pegou esse ex-advogado dele e nomeou como ministro da Suprema Corte do Brasil, um amigo dele. Uma republiqueta de banana, que é o Brasil. Isso nos Estados Unidos não tem. O Trump, sei lá quem, não nomeia um amigo, próprio advogado, para a Suprema Corte americana. Isso é coisa de Brasil. O cara tá muito enrolado. O Lula, o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF e a mídia brasileira, que já está virando a casaca, já abandonou Alexandre de Moraes, está abandonando. Bom para quem? Para a oposição, para Bolsonaro, para o Tarcísio de Freitas, para aqueles que podem ser o candidato em 2026 contra o Lula. E nessas eleições desse ano, para prefeito e vereador, tem no Brasil inteiro isso daí. O PL, que é o partido do Bolsonaro, a oposição, vai explorar isso muito também nas eleições. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha agregado essas informações a você. Boas, né? Notícias, né? Para todos nós, brasileiros. E Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil.